Olá, muito boa noite para você. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da Band Amazonas, e está no ar mais um programa Entrevista Coletiva. Me acompanham na bancada neste programa de hoje os jornalistas Eduardo Galvão e Flávia Moura, que são repórteres aqui da emissora, para receber o nosso convidado deste programa deste domingo, que é o general de divisão Carlos Alberto Teixeira, comandante da 12ª Região Militar, aqui que compreende a área do Comando Militar da Amazônia. General, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por vir aqui à TV Band, aqui participar da entrevista coletiva. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui e mostrar o trabalho que faz a 12ª Região Militar na Amazônia Ocidental. General, então de início eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua história e em seguida do trabalho que é desempenhado na 12ª Região Militar. Bom, eu sou o general Teixeira, então eu tenho 43 anos de serviço no Exército. Ingressei no Exército como voluntário com 17 anos. Durante esses 43 anos, pude servir em várias regiões do Brasil, como é característico de todo militar, e também tive a oportunidade de participar de 2 missões no exterior. Uma na Nicarágua, que foi uma missão real de remoção de minas, na época lá do sandinismo, lá na Nicarágua, e outra mais recente no Haiti, quando estava lá, era um Força Comando brasileiro, né? E o Brasil participou ativamente naquela missão de pacificação e de reconstrução do país, que foi a minha função principal lá durante a missão no Haiti. General, sobre a modernização dos processos de seleção de recursos humanos para aí a 12ª Região, gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que está aí essa demanda, como está esse processo. Bom, existe uma tendência hoje das Forças Armadas substituindo aos poucos o militar de carreira por militar temporário. Por que isso? Isso é para diminuir os custos das Forças Armadas, porque o militar de carreira, ele tem atrás dele, o Exército sustenta uma cauda logística para manter um militar de carreira. E o militar temporário, como o nome diz, ele passa 7 anos no Exército, então isso não gera os custos que geram um militar de carreira. A região militar é justamente o órgão responsável por selecionar esse pessoal temporário que entra na Força para prestar serviço militar. Como que é esse processo? Ele está todo regulado no site lá da região. E nós estamos, inclusive, com as inscrições abertas. Nós recebemos tanto pessoas já formadas, com nível superior, como recebemos pessoas de nível técnico e alguma mão de obra que nós precisamos eventualmente. Atualmente, nós vamos contratar motoristas, por exemplo, né? E da área de tecnologia, nós vamos contratar o pessoal da área de computação. E de nível superior, nós vamos ter vagas, vá lá para diversas, de médico, dentista, farmacêutico, nutricionista, engenheiros, nós temos várias vagas, então o processo já iniciou e ele começa com a inscrição do interessado lá no site da 12ª Região Militar. Agora, para essas vagas temporárias, tem algum limite para a idade ou não? Tem. Dependendo da profissão e de onde ele vai ser empregado, tem um limite de idade que está previsto lá no edital, que está disponível lá no site da 12ª Região Militar. Agora, general, eu gostaria que você explicasse como é que funciona o fomento da agricultura familiar local por meio aí da abertura das chamadas públicas. Como é que funciona? Bom, aí os interessados, eles têm que atender às chamadas públicas, ele vai ser convidado para uma reunião lá na região militar e ele tem que mostrar que ele tem capacidade de produzir a quantidade, na quantidade e na qualidade que nós desejamos. E aí nós passamos a comprar diretamente do produtor, o que vai fomentar a agricultura local, vai baratear os nossos custos e vai melhorar a qualidade
da nossa alimentação. Isso está me dizendo, então, que o Exército procura fornecedores locais prioritariamente. Para movimentar até a economia aqui. Isso, mas agora para alguns gêneros de maior quantidade, em princípio a gente faz essas compras através de licitação nível nacional, como arroz, feijão, óleo, etc. Né? A parte da agricultura familiar fica mais por conta de verduras, legumes, né? Frutas que podem ser produzidas aqui no local. Você falou um pouco da sua história, a gente já começou a falar das atribuições da 12RM, como é chamada a 12ª Região Militar. Eu queria então que o senhor discorresse um pouco dessas atribuições que estão sob o seu comando. Bom, a região militar, ela tem uma grande função que é prestar apoio logístico a todas as operações do Comando Militar da Amazônia. E, além dessa grande função, ela ainda tem 3 outras funções. Ela cuida do nosso pessoal da reserva, ela presta assistência social e ela faz a fiscalização de produtos controlados. Quando fala em logística, me lembra transporte. É isso? Não, logística, muito mais complexo. Logística é uma área muito grande, muito vasta. Logística, se eu pudesse dar uma definição para você de logística, eu diria que logística é você colocar o que é necessário, no local necessário e no momento adequado. Então, isso resume mais ou menos o que é logística. Agora, o que é necessário, esse que é necessário é dividido em várias partes, né? A logística nós temos o suprimento, que leva gêneros, leva combustível, leva fardamento, leva armamento, leva munição. Então, isso é a parte de suprimento. A parte de transporte, que transporta tanto a parte administrativa como transporta a tropa. A parte de apoio de saúde, todos os hospitais militares da região amazônica estão subordinados à 12ª Região Militar. A parte de engenharia e construção, ela está lá também dentro da área de logística, e a parte de pessoal, que é a que a gente acabou de conversar aqui, né? A mobilização de pessoal está dentro da logística, é logística de pessoal. O Exército é talvez a organização dentro do território nacional que mais tem seus militares, seus membros pulverizados em todas as regiões do Brasil. E aqui na Amazônia, a gente fala em rincões longínquos aqui da nossa região. Como é que faz para dar esse suporte para esse pessoal que está longe, falar um pouco desses desafios logísticos da Amazônia? Ou na Amazônia? Realmente são desafios, porque a Amazônia, por ser uma região de floresta preservada, ela não conta com rede de estradas como conta o restante do Brasil. Então, o modal mais utilizado aqui é o modal hidroviário. E aqui nós contamos com 14 mil quilômetros de rios navegáveis por toda a Amazônia. O problema é que essa rede ela é muito variável. De que maneira? O nível desses rios, ele sobe e desce durante o ano. Em princípio, tem um regime histórico, vamos dizer assim, mas esse regime desses rios, ele pode variar, como historicamente tem provado isso. Nós tivemos um momento da história da Amazônia que até aquela baía lá de Itefé secou. Uma coisa inesperada. E já tivemos cheias recordes. Então, a logística depende muito do regime dos rios. Por quê? Porque tudo isso que eu falei aqui que a logística faz, ela é colocada numa balsa, e a balsa vai ter que chegar no seu destino final. E para ela chegar no destino final, o rio tem que atender o mínimo de calado que a balsa precisa para poder navegar. Na área da 12RM tem uma brigada em São Gabriel da Cachoeira. Como o nome já diz, cachoeira é porque a área tem cachoeira lá. A área dos rios lá são pouco navegáveis e muito dificultosos. Pois é, só vai até lá e de lá nós temos que baldear o suprimento para que ele continue fluindo até chegar na fronteira, porque nós temos que manter todos os pelotões de fronteira funcionando durante todo o ano. Então, realmente é um grande desafio.
Além disso, os rios aqui têm outra característica. Alguns rios aqui são extremamente sinuosos, como o rio Juruá e o rio Purus. Aqui, se você acompanhar o rio Purus, por exemplo, ele tem locais que você passa 3 vezes, você vai, volta e vai, e você vê a mesma região, de tão sinuoso que ele é. E isso interfere no tamanho das embarcações que a gente pode colocar. As curvas são muito fechadas. Então, limita bastante a logística. Para funcionar bem, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem planejado, com bastante antecedência, para que na hora da execução nós não tenhamos problema. General, a 12ª região também presta um serviço de fiscalização de produtos controlados. Eu gostaria que o senhor explicasse quais serviços são esses e quais produtos são fiscalizados. O que são produtos controlados? O que seria? Bom, esse é um assunto que requer um tempo maior, general. Peço então que eu peço ao Eduardo também licença para o senhor responder essa pergunta logo após o nosso intervalo aqui na entrevista coletiva. Okay. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o general de divisão Carlos Alberto Teixeira, comandante da 12ª Região Militar. No primeiro bloco, Eduardo Galvão finalizou com uma pergunta. Eduardo, pedi para você repetir a pergunta ao general. Sobre os serviços de fiscalização a produtos aí controlados. Quais são esses produtos, o que seriam e como que são essas fiscalizações? Como é o trabalho? A gente fiscaliza através de operações no comércio de, basicamente, armamento, munição e explosivo. E a gente faz isso através de operações durante todo o ano. Então, esse ano de 2019 até o momento, nós através da operação Alta Pressão, nós chamamos, nós já identificamos e já retiramos do mercado uma série de produtos que estavam sendo vendidos de maneira irregular. Só um exemplo, para você ter ideia do volume que é, de cartuchos, nós já atingimos quase 1 milhão de cartuchos que nós retiramos do comércio durante esse ano de 2019. Isso significa menos poder de fogo para o crime organizado atuar ilegalmente. Recentemente, em uma operação que teve, em um determinado estabelecimento, tinham lá mais de 120 mil munições, enquanto deveria ter, se não me engano, 20 mil como um máximo. Essas são a maioria das irregularidades encontradas, essa questão de não atender a questão da quantidade, esse tipo de coisa? Não só da quantidade, mas como também da armazenagem e da segurança desse material. Então, a empresa que trabalha com isso, além de ter a licença para trabalhar com isso, além de ter que estar cadastrada para trabalhar com isso, ela tem que atender essas condições mínimas de segurança, da guarda do material e da quantidade mínima que é permitido para ela viver. O restante é apreendido, conforme eu já citei aqui, dos produtos que foram apreendidos durante a Operação Alta Pressão. E para onde vão e o que é feito com esse material? Esse material, aquilo que a gente puder aproveitar no Exército, nós aproveitamos. Aquilo que a gente não consegue aproveitar no Exército, nós oferecemos para os órgãos de segurança pública, e aquilo que não pode ser utilizado por eles também são destruídos dentro dos nossos quartéis. General, o senhor falou no começo do programa sobre a sua carreira militar, que eu tenho uma certa curiosidade para saber do que os senhores já abdicaram assim, de suas vidas, né, para servir, como agora há pouco o Neto falou, para a soberania. Né? Assim, é uma carreira linda e, ao mesmo tempo, desafiadora? Sim. A gente tem que realmente ter vocação para a carreira militar e, mais do que isso, eu diria, a nossa família tem que ter vocação. Então, eu, pelo menos, nunca enganei a minha esposa. Quando eu estava para casar com ela, eu disse para ela exatamente, olha, você vai casar com um militar, você não tem mais destino, você não sabe mais para onde você vai. Durante esses 43 anos de serviço, nós fizemos 18 mudanças. 18. E logo depois que nós casamos, já recém-casados, eu fui morar em Cruzeiro do Sul
e lá o comandante me premiou com uma obra em Estirão do Equador. E lá no Estirão do Equador não tinha residência, não tinha nada. A minha esposa foi comigo e morou numa barraca, enquanto nós estávamos trabalhando na obra, que era uma estrada que ligava a ponte, que ligava o pelotão, que defende a fronteira lá, com a pista de pouso, que a Força Aérea utiliza para levar os gêneros lá para esse pelotão. Então, são experiências como essa que a gente vive durante a carreira e o tempo todo acontece, né? Como na ocasião que eu tive que ir para fora do Brasil, e às vezes a gente vai em regiões de conflito, e o militar não escolhe, ele é escalado e ele simplesmente tem que ir, diga sim senhor, e segue. Agora, o que é interessante também, claro, tem a carreira militar, mas os jovens agora do ensino médio do colégio militar, eles também podem servir? Como é que funciona? Não, o jovem do ensino médio, ele pode prestar o serviço militar voluntário, que a gente chama. Porque o serviço militar obrigatório, ele faz quando completa 18 anos. Mas sabemos que o serviço militar obrigatório tira 1 ano do jovem que está estudando, a maioria consegue manter os seus estudos, mas alguns não conseguem. Então, a gente oferece uma oportunidade através da Escola de Instrução Militar, chamada ESIM, em que o jovem que está no ensino médio e tem 16 anos, ele pode se voluntariar para prestar o serviço militar adiantado, e aí quando ele completa 17 anos, ele vai fazer parte a instrução militar de um quartel, que é escolhido, né? E todos aqueles da sua escola que fizeram a mesma opção que ele, vão participar de um grupo de instrução onde eles têm as mesmas instruções que ele teria se ele servisse, só que adiantado. E isso faz com que ele, quando termine o seu ensino médio, ele já tenha prestado o seu serviço militar obrigatório, tenha o seu certificado de reservista, né? E pode continuar os seus estudos sem atrapalhar, vamos dizer assim, a continuidade deles. E tem uma novidade ainda, nesse aspecto aí, até o segmento feminino pode fazer essa opção de prestar serviço militar. É a única maneira que tem, aliás, do segmento feminino prestar serviço militar como fazem os homens historicamente, né, no Exército. General, Pois não, pode ir lá. o senhor acredita que hoje o jovem de 18 anos, ele sabe o que quer? Sabe qual é a sua vocação? Eu quero ser militar, eu vou seguir uma carreira. O senhor acredita? Olha, eu comparo assim, o jovem hoje, ele tem mais dúvida do que nós quando éramos mais jovens. Talvez porque existe muita informação. E eles vivem do terrível celular. Ali tem muita informação. Eu acho que isso gera mais dúvida para eles. Mas no momento que eles entram no Exército, eles conseguem se definir claramente. A gente nota aqueles que estão doidos para ir embora, para acabar, e aqueles que gostam, que querem prosseguir e que se adaptaram, né? Que é uma questão de adaptação, né? Como outra profissão qualquer, a profissão do militar, a pessoa tem que se adaptar. Ele tem que gostar daquelas atividades que é típicas de militar, que é de acordar cedo, é de fazer atividade física, é de ser disciplinado. Então, isso não é todo mundo que se enquadra nessas características. É mais do que normal. É muito bom o Eduardo ter tocado nesse assunto, porque toda vez que abria um processo seletivo, eu confesso que eu ia lá, buscava e me informava, mas a idade nunca batia. Eu já vou fazer quase 30 anos e não consigo me encaixar nesses quesitos todos. Mas, de antemão, é uma profissão linda, é uma carreira muito bonita e, como agora há pouco eu tinha falado para o senhor, e ao mesmo tempo desafiador. O senhor havia falado que tem que ter vocação, tanto militar como a família também, Sim. né? Porque se a família ela não tiver esse entendimento, aí ela passa a sofrer durante a carreira do militar. Isso aí não é bom. A família tem que entender como que é, para que ela possa se beneficiar. Porque, na verdade, tudo tem dois lados, né? Essa coisa da mudança, de estar mudando várias vezes, ela também tem suas vantagens. Imagina, eu conheço o Brasil todo, eu conheço dois países no exterior por causa disso, né? E
tive a oportunidade de conhecer outras culturas, de falar outras línguas, ou seja, tudo tem dois lados, né? Pode ser ruim para um lado, mas para outro lado é muito bom. E os filhos que nos acompanham também se beneficiam disso, né? Ou seja, quando eles voltam mais maduros, mais experientes, né? E em melhores condições de enfrentar o mercado de trabalho. General, um governo federal do presidente Jair Bolsonaro, que é muito simpático às questões militares, traz uma esperança maior para melhorar essa questão. O Exército, as Forças Armadas passaram por um momento de crise, de redução orçamentária muito grande. Ter um presidente que já foi, né, que é da reserva militar, traz uma esperança de melhorias também para o serviço das Forças Armadas? Com certeza, nós estamos esperando que hajam maiores investimentos, principalmente na área tecnológica das Forças Armadas, mas também entendemos o momento que o país vive. Então, nós estamos nos planejando, nós temos planos que são feitos até para 20 anos à frente, e esses planos são flexíveis, eles vão mudando a cada ano à medida que o orçamento do governo permitir que eles avancem. Então, aguardamos sim, esperamos sim, contamos sim com isso, mas vamos esperar o momento adequado para isso. Certa vez eu assisti uma palestra do general, eu não me recordo o nome dele, só pode me recordar que agora ele é o porta-voz do presidente, foi comandante do Seconsex, que é o Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro. General Rego Barros. General Rego Barros. E ele falava dessa questão do Exército talvez ser a instituição que tem esse planejamento estratégico mais longo entre todas. Isso é um serviço de excelência que precisa de pessoas muito competentes, né, e ali abdicadas da sua vida para fazer tudo isso, né, comprometidas. Sim, isso vai de encontro àquela máxima que você já deve ter ouvido falar, que o Exército ele pode passar 1000 anos sem ir para o combate, mas ele não pode passar um dia sem treinar. Isso faz parte do nosso treinamento. O planejamento faz parte dele. Nós temos que estar prontos para atuarmos a qualquer momento, quando o nosso país precisar da nossa atuação. E não tem outra maneira de se fazer isso se nós não tivermos planejado e não tivermos treinados antes. Puxar agora dois jargões, então, que o Exército, ele treina para a guerra, mas reza pela paz. Sim, com certeza, nós somos igual a todo mundo, né? Nós treinamos, mas não desejamos a guerra. E também tem a questão do braço forte e a mão amiga, né? E a 12RM também faz um serviço social para atender a sociedade. Né? Sim, nós convidamos a Secretaria de Educação do Estado para fazer parte do nosso programa do Setembro Amarelo, que sabemos que tivemos muito problema nas escolas públicas aqui na Amazônia, particularmente aqui em Manaus, e prontamente o governo do Estado acertou um convênio conosco. Nós temos trabalhado junto com eles, indo fisicamente nas escolas, levando a informação para os jovens, que fruto daquilo que nós estávamos conversando sobre eles terem muitos acessos a muitas informações, vocês sabem que ali tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E faz com que o jovem de hoje pense mais nessa possibilidade do suicídio como uma solução. E todos nós sabemos que isso não é solução, né? Que para os problemas nossos do dia a dia, existe para cada problema uma solução. Então, o que a gente faz é levar para o jovem a informação de que se ele pensar isso, ele tem que entender que ele está doente e que ele precisa ser tratado. Ele precisa falar isso na sua escola, e as escolas têm uma estrutura pedagógica que tem condições de ouvir o aluno e encaminhar um aluno para um tratamento quando for necessário e se evitar essas situações que não são desejáveis em lugar nenhum. Nosso tempo chegou ao fim, desde já agradecer a Flávia Moura, Eduardo Galvão pela participação aqui na entrevista coletiva. Agradecer também ao senhor General Teixeira por ter vindo, atendido o nosso pedido, respondido aqui nossas perguntas, e as portas ficam abertas para o senhor retornar aqui na nossa programação, visitar aí os nossos programas. Muito obrigado. E da mesma forma, nossas portas lá estão abertas para a reportagem aí da Bandeirante quando necessitar. Muito obrigado. O
programa Entrevista Coletiva fica por aqui. No próximo domingo teremos mais um convidado aqui especial, com mais jornalistas convidados para fazer perguntas e você aí em casa na nossa companhia. Muito obrigado.